Bom dia, bom sábado, bem-vindo à classe de profecias. Vamos orar antes de começar o nosso estudo dessa manhã. Nosso Pai, vamos abrir agora a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Santo Espírito conduza esses momentos para que tudo seja feito para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O estudo de hoje nós colocamos como tema a doença mais grave da humanidade. Irmãos, a verdade é que nós vivemos num mundo doente. Infelizmente, um mundo doente fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E por mais que a medicina se desenvolva, cada vez mais reconhecemos que Jesus é o grande médico, que é o único que pode curar as pessoas de todos os males. Desde quando Jesus esteve nesse mundo, durante o seu ministério, esteve aqui pessoalmente, não é? Como Deus homem, Jesus fez muitos milagres. Mas os seus milagres não tinham somente o propósito de curar fisicamente os enfermos. O maior objetivo de Jesus era também ensinar lições espirituais. Era curar o íntimo, era curar a alma. Quando ele curou o paralítico de 38 anos de paralisia, ele queria também curar a paralisia do pecado. Quando ele curou o cego de nascença, ele queria também curar e ensinar que a cegueira que o pecado pode causar nas pessoas é algo terrível. Quando Jesus curou o leproso, ele curou não só para aliviar o sofrimento físico, mas ele queria ensinar sobre as consequências do pecado na vida da pessoa e como ele pode curar do pecado. Irmãos, queria falar um pouquinho mais desse milagre de Jesus que ele fez nesse homem leproso. A lepra, na cultura judaica da época, era considerado um castigo divino. Até mesmo aqueles que não acreditavam num Deus, um Deus monoteísta, os pagãos, ou aqueles que cultuavam vários deuses, criam ser a ira dos deuses sobre a pessoa que ficava doente. A doença era como se fosse uma chaga mandada pelos deuses. E a lepra uma doença infecciosa que se transmite entre pessoas causadas por uma bactéria também conhecida como bacilo de Hansen, que afeta os nervos e a pele, que provoca danos severos na pessoa. É chamada também a doença mais antiga do mundo, afetando a humanidade há pelo menos 4.000 anos. O doutor Gerhard Henrik Hansen foi o homem que descobriu o bacilo da hanseníase, que ocorreu em 1874 nos estudos e pesquisas desse jovem médico norueguês. E com os remédios de hoje, a lepra não causa tanto medo quanto causava nos tempos bíblicos. Hoje até existe cura para a tal doença. Mas nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença degenerativa, incurável, causava grande sofrimento e era um terror para os doentes. Vale dizer também que o leproso nos tempos bíblicos era considerado morto-vivo. A pessoa com lepra estava morta para qualquer atividade da vida. Isso está na Bíblia, inclusive, lá em Números capítulo 12, no contexto dessa história em que Miriam falava contra Moisés, quando o Senhor a repreendeu e ela foi acometida de lepra. Vamos falar um pouquinho para frente novamente disso. E Moisés intercedeu para que o Senhor a curasse da lepra. E em Números capítulo 12, verso 12, a Bíblia diz assim:
Não permita, Senhor, que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então a lepra era como se a pessoa já estivesse morta ou morto-vivo ou vivo-morto. O Espírito de Profecia, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 262, diz assim: de todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. O seu caráter incurável e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas enchiam de temor os mais valorosos. Entre os judeus, era considerado o juízo sobre o pecado, sendo por isso chamado açoite, o dedo de Deus sobre a pessoa. E continua o texto dizendo: profundamente arraigado e mortal. Era tido como símbolo do pecado. Vejam que essa consideração de ser pecado e lepra ali, trabalhando junto como sinônimo. A lei ritual declarava imundo leproso. E como, e eu grifo aqui, uma pessoa já morta era excluído das habitações dos homens. Tudo que o leproso tocava ficava imundo. O ar era poluído por seu hálito. Coisa terrível a lepra. Em Levíticos capítulo 13, verso 46, a Bíblia diz: enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Qualquer doença, irmãos, que uma pessoa tinha, ela podia ficar em casa para se tratar. A casa é o melhor lugar quando você não está se sentindo bem. Mas com a lepra era diferente. A pessoa tinha que sair de casa, viver isolado, não podia mais se relacionar com outras pessoas que estavam sãs. E lá em Israel, eu listo aqui alguns itens importantes para a gente formando esse raciocínio nesse estudo dessa manhã. Em Israel, o leproso era, primeiro, separado de Deus. Segundo, era separado dos homens. Terceiro, não podia entrar no santuário. Veja que o santuário é do centro da religião judaica. Quarto, não podia entrar na cidade. E se um dia viesse a ser curado, o sacerdote tinha que ir ao encontro da pessoa fora da cidade para realmente verificar se ele havia sido curado. Interessante que o livro de Jeremias, no capítulo 31, fala das colinas de Garebe. As colinas de Garebe era onde se refugiavam os leprosos. Uma região árida. E o interessante seria a raiz dessa palavra Garebe. A raiz da palavra Garebe, a gente poderia dizer que é igual a raspar-se. É aquele mesmo raspar-se, que igual a palavra que foi usada no livro de Jó, quando ele se raspava com cacos de telhas as feridas da sua doença pelo corpo todo. E a Bíblia diz que Jó se raspava. A Bíblia diz que Jó perdeu toda a sua família, de certa forma, morreram os filhos, a sua esposa o amaldiçoava, ele já não tinha mais uma família constituída como antes, perdeu todos os seus bens, a sociedade distanciou-se dele, ele sentia que até Deus o tinha abandonado por causa da sua doença, os amigos se distanciaram, ele estava condenado ao distanciamento social por toda a vida. E a Bíblia diz, lá em Levítico, no capítulo 13, verso 45, sobre uma lei do leproso. A lei dizia o seguinte: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: imundo, imundo era a pessoa.
E até nos dias de Jesus, se um leproso entrasse em uma casa, toda a casa, toda a mobília, do piso até o teto, era considerada imunda. E nós falamos do distanciamento social que tinha que ser colocado o leproso. E hoje a gente fala em distanciamento social, de repente assim, de 1,5 metro, não é? Estamos vivendo essa pandemia do coronavírus. 1,5 metro, 2 metros, as pessoas têm que ficar longe uma das outras. Mas imagine que o leproso era algo muito mais grave. Para o leproso, se o vento estava contra ele, não é? Entenda aqui, irmãos, o distanciamento era de 2 metros. Mas se o vento estava a favor ou contra a pessoa que estava mais próxima dele, o distanciamento tinha que ser de 30 metros para que o vento não levasse, o vento passasse pelo leproso e levasse para a pessoa. E quando um leproso passava gritando imundo, imundo, as pessoas corriam apavoradas. Esse era um distanciamento social muito mais sério, muito mais grave do que a gente vem passando hoje. Até a roupa da pessoa era considerada imunda. E a Bíblia diz lá em Levítico capítulo 13, verso 51, é bíblico isso que eu estou falando. Se a pessoa, se ela tiver se espalhado, a lepra da pessoa se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida, ou entrelaçada, ou pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo, o objeto está imundo. No capítulo 13 de Levítico, você pode ler lá com calma depois, você encontra todas as restrições que deviam ser feitas ao leproso. E há uma consideração que a Bíblia traz bastante importante, que a lepra só era curada por um milagre. Não existe nenhum relato na Bíblia que um leproso foi curado por meios humanos. Lembram de Naamã? Ele foi curado, mas ele foi primeiramente ali naquelas circunstâncias com uma carta até o rei da Síria, ou melhor, uma carta do rei da Síria, né? Para que ele procurasse o rei de Israel para lhe curar, porque se acreditava que lá em Israel havia o próprio Senhor que pudesse curar, então as pessoas pensaram que o rei de Israel é que poderia curar. E a Bíblia conta bem essa história, né? Em 2 Reis, no capítulo 5, verso 7. Assim que o rei de Israel leu a carta que o rei da Síria fez para Naamã, para que Naamã pudesse se apresentar ao rei, o rei ficou muito irritado com aquilo. E o rei, quando pegou a carta, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? As pessoas pensaram que o rei poderia cuidar da lepra, e o rei disse assim: é só Deus que pode cuidar da lepra. Não existe nenhum relato bíblico que o homem curou alguém, curou uma outra pessoa da lepra, a não ser Deus. Todas as pessoas que foram curadas da lepra na Bíblia foram curadas por um milagre divino. Na Bíblia, irmãos, também a lepra era considerado símbolo do pecado. E aqui a gente tem que ficar bastante atento para o estudo dessa manhã. Lembram lá em Números, capítulo 12, que eu falei aqui sobre Miriam? Miriam ali nesse contexto do capítulo 12 falava contra Moisés quando o Senhor a repreendeu e ela foi acometida de lepra. Em Números 12, agora no verso 9 e 10, a Bíblia diz assim: então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, que era a presença de Deus, Miriam estava leprosa. A sua aparência era como a da neve, e Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. E os rabinos, os homens de fé, a religião daqueles dias, diziam que a lepra era o dedo de Deus ou o açoite de Deus sobre as pessoas. E no Antigo Testamento, a lepra é chamada de chaga da lepra.
Interessante quando, se você tiver a oportunidade de pegar uma Bíblia, né? Pega uma tradução que ela esteja em espanhol, em Levítico 13, 14. Se você contar ali, vai aparecer a palavra chaga da lepra 59 vezes. No hebraico, a palavra chaga da lepra tem esse significado que é o açoite ou castigo de Deus por causa do pecado. Interessante isso. O sacerdote era a pessoa que deveria diagnosticar a lepra. Levítico 13, capítulo 13, verso 2, a Bíblia diz: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção, uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Se o sacerdote diagnosticava que era lepra, a pessoa imediatamente era expulsa do acampamento e estava totalmente fora da sociedade. Era como se fosse um ser vivo, agora morto. Não podia mais ter contato com ninguém. A chaga da lepra, o dedo de Deus, a ira de Deus havia caído sobre a pessoa. Era isso que eles acreditavam. E quando uma pessoa era curada da lepra, se houvesse um milagre, se fazia uma cerimônia. Levítico 14, 1 a 7 nos conta essa cerimônia. E eu queria chamar a atenção por você aqui, essa cerimônia agora, porque no fim terá uma conclusão fantástica em cima desse assunto. Diz lá em Levítico capítulo 14, verso 1 a 3. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará, se a pessoa foi curada da lepra. O sacerdote saía do acampamento, o leproso não podia entrar no acampamento e muito menos no templo. E continua o texto dizendo: o sacerdote ordenará que 2 aves puras, veja que se fazia ali um ritual, 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. E então pegará a ave viva e molhará juntamente com o pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo, no sangue da ave morta em água corrente. E 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. E depois soltará a ave viva em campo aberto. Irmãos, eu quero colocar aqui destacado esses textos. Eu agora coloco aqui em amarelo, aqui grifado, algumas coisas para a gente atentar bem e entender essa manhã. O sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Tudo isso tinha um simbolismo muito importante. E então o sacerdote ordenará que uma das aves, apenas uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então, quando se sacrificava a ave, o sangue caía dentro da vasilha com água da fonte, a água viva. E continuava o ritual. Então pegará a ave viva e molhará, juntamente com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo no sangue da ave morta em água corrente da fonte. Veja bem, irmãos, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho, o ramo de hisopo eram juntos molhados com a água com sangue da ave morta. E agora, 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo
purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aqui fala 7 vezes. O número 7 na Bíblia representa totalidade ou plenitude. Lembra quando Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão? E quando saiu completamente limpo? Assim era com o leproso. Se aspergia 7 vezes sobre o leproso, e agora o leproso curado era declarado limpo. O sacerdote tinha várias funções. Primeiro, ele tinha que examinar o leproso e dar o diagnóstico. Segundo, ele tinha que pronunciar a sentença baseada no seu exame. Terceiro, se o leproso estava curado, o sacerdote tinha que o declarar limpo. E agora, irmãos, então entendendo um pouquinho o que acontecia lá no Velho Testamento, nesse ritual de Levítico, a gente pode entender agora o que aconteceu nos dias de Jesus no Novo Testamento, naquela história contada em Lucas capítulo 12 e capítulo 5, versos 12 e verso 13. Vamos para o Novo Testamento. Lucas 5, 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Veja, irmãos, o homem estava completamente com o corpo leproso. A história também é contada no livro de Marcos, no capítulo 1, verso 40 e 41. Lá traz detalhes a mais dessa história. Lá em Marcos 1 ele diz que Jesus teve misericórdia do leproso, tocou e disse: quero que você seja limpo. Quero ser limpo. Lucas 5,13. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado, diz Lucas. E imediatamente a lepra o deixou. O livro Desejado de Todas as Nações, página 263, ampliando um pouco esse contexto histórico, bíblico, diz que esse doente oferece um repugnante espetáculo. Ele aparece no meio da multidão. A multidão tinha horror de leprosos. A moléstia fizera terríveis incursões. É horrível ver o corpo dele em decomposição. Ao avistar aquele leproso, o povo recua apavorado. Comprimem-se uns com os outros, contra os outros, a fim de escapar-lhe do contato. Ninguém queria encostar no leproso. O medo, o pavor era terrível de pegar aquela doença. Alguns tentavam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas foi em vão. O Espírito de Profecia diz que ele não vê nem ouve ninguém, as suas expressões de repugnância não o atingem. Ele vê unicamente o Filho de Deus, não escuta senão a voz que comunica a vida àquele moribundo, e avançando para Jesus, diz o livro, ele atira-se aos pés com um grito: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E o que acontece naquela hora? A lepra havia tomado conta de todo o seu corpo. Ele sabia, ele conhecia suas condições, que era leproso, e entendia sua real necessidade. E ele creu em Jesus e foi até ele. Ele rogou a Jesus pela cura da lepra. Depois de curado, ele saiu a espalhar a boa notícia. Aquele homem sabia que não existia nenhum ser humano que podia curar alguém de lepra. Não existia nenhum relato na Bíblia. Todas as histórias que foram contadas, apenas o milagre de Deus é que podia curar alguém da lepra. Não existia nenhum médico humano que pudesse fazer esse trabalho. E depois de curado, ele saiu a espalhar a boa notícia. E a Bíblia diz que a pele do leproso se tornou como a pele de um bebê. O livro Desejado de Todas as Nações, página 263, diz assim que operou-se imediatamente uma transformação no leproso.
A sua carne tornou-se sã, os nervos sensíveis firmes, os músculos agora, aquela aspereza, escamosidade peculiar à lepra desapareceram. Foram substituídas por um suave colorido como a pele de uma saudável criança. Eu me lembro a mesma história lá em 2 Reis, capítulo 5, 14, que a pele de Naamã, depois de curada, era como de uma criança. Irmão, Jesus sempre impressionou a todos. Positivamente, é lógico. Mas para aqueles dias, algumas pessoas não levaram tão positivamente assim. Porque Jesus violou as normas sociais da época. Jesus tocou no leproso. Jesus atendeu imediatamente o pedido de um homem que era considerado um morto-vivo, um imundo que não poderia chegar perto de ninguém. E ao tocar num leproso, para os fariseus e os saduceus, era como se fosse tão imundo quanto ao leproso. E eu gosto desse quadro aqui, dessa imagem que você compartilha aqui, compartilho com você nesse estudo. Jesus apenas não coloca a mão naquele homem ou sobre aquele homem, não é? Como às vezes a gente pode imaginar. Mas aqui eu gosto que a imagem traz assim Jesus abraçando o leproso sem nenhum receio, sem nenhuma repugnância, como a sociedade tinha. O amor, o carinho que Jesus deu àquele homem ali. A lepra, irmãos, finalmente representava o pecado. Em alguns casos de cura, Jesus não concedeu imediatamente a bênção buscada. Existem relatos de pessoas que foram e imediatamente não foram os seus pedidos de imediato atendidos. No caso da lepra, todavia, tão depressa foi feito o apelo, diz o Espírito de Profecia, desejar todas as nações, página 266. Para o caso da lepra, quando o apelo foi feito pelo homem, Senhor, me cura, né? Seguiu-se a promessa e foi dado ali o milagre que ele precisava. O Espírito de Profecia explica muito bem isso para nós, que quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta à nossa oração talvez não seja imediata, ou seja retardada, ou Deus nos deu outra coisa que não aquilo que pedimos. Mas não será assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. E aqui nessa história, para nós, a lepra representa o pecado. O livramento do pecado, se confessado, Jesus pode libertar uma pessoa imediatamente, basta pedir de todo o coração. A lepra hoje em dia, irmãos, também aqui para nós é um símbolo da condição em que se encontra a raça humana. Hoje os seres humanos estão vivos fisicamente, mas mortos no pecado, espiritualmente em Jesus. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, vivos fisicamente, mas mortos nas transgressões e pecados, da mesma forma que a lepra tirava a sensibilidade corporal, o pecado tira a sensibilidade de estar vivendo para morrer. A pessoa não percebe que está levando uma vida, mas que vai levar à morte, e uma morte sem volta. Porque se você estiver abraçado com o pecado, no dia do juízo, Deus virá destruir o pecado, e se você estiver amarrado ao pecado, você vai ser destruído junto. Romanos 5, verso 12, a Bíblia diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a doença mais grave de todos os tempos,
a mais contagiosa e mortal de todas as pandemias. O mundo inteiro é um leprosário. O mundo está em quarentena. Quarentena porque está separado do universo de Deus. Estamos presos nesse planeta do pecado, não podemos ter acesso a outros mundos não caídos. A única esperança de cura está em Jesus, o único remédio. O mundo procura hoje a vacina do coronavírus, uma hora sai, não sai, aprova, não aprova, mas a única vacina que nós temos contra o pecado é Jesus. Irmãos, a gente poderia terminar aqui, mas eu queria chamar a atenção para mais aquela cerimônia que nós falamos lá de Levítico, capítulo 14, verso 1 ao 7. O que representa aquela cerimônia que se fazia no passado? Como é importante estudar o Velho Testamento para entender todo o Novo Testamento. Não existe Bíblia separada, Velho e Novo Testamento, mas é uma coisa só. Voltemos um pouquinho lá a Levítico 14, 1 a 7. Lembra que quando a pessoa era curada da lepra, se fazia uma cerimônia? O que simboliza essa cerimônia que se passava lá em Levítico? Vamos rapidamente aqui repassar qual era a cerimônia. Levítico 14, 4 a 5. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Eu vou repetir aqui, porque a base da compreensão do estudo é a repetição. Diz aqui que a ave que morria simboliza Jesus que morre pelos nossos pecados. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta. E vejam que isso é bíblico explicado aqui em Levítico 14, 1 a 3, disse também o Senhor a Moisés, esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote que sairá do acampamento e examinará se a pessoa foi curada da lepra. Assim como o sacerdote saía da cidade, do acampamento, Jesus saiu da cidade para morrer no Monte do Calvário por cada um de nós. E continua o cerimonial. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Interessante essa água aí, quando a ave morria, o sangue da ave se misturava com a água da fonte. E quando o soldado furou o lado de Jesus com a lança, a Bíblia diz que saiu dele água com sangue. Vejam aqui o paralelo das coisas do Antigo Testamento, profeticamente apontando para o sacrifício de Jesus. Continua Levítico 14, 6. Então pegará a ave viva e a molhará juntamente com o pedaço de madeira de cedro. Eu destaco aqui em amarelo aqui na tela. Madeira de cedro, pano vermelho com um ramo de sopo, no sangue da ave morta em água corrente. Jesus, irmãos, foi morto num madeiro, madeira de cedro. O manto que os soldados o cobriram era vermelho, com o pano vermelho. E lhe deram vinagre num caniço de isopo, segundo João 19, 29, a ave viva que sobrava aqui desse ritual simboliza a cada um de nós que por causa da lepra do pecado temos que nos banhar no sangue da ave sacrificada. Mas a Bíblia é um livro maravilhoso. Toda ela aponta para Jesus. Se você não ver Jesus em todas as linhas, você não está entendendo a palavra de Deus. Todo esse cerimonial simbolizava o sacrifício de Cristo para nos purificar da lepra do pecado. E a Bíblia mesmo diz que finalmente estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes. Tudo estava contaminado, agora foi lavada as vestes.
e as branquearam no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7,14. Assim, irmãos, como o leproso precisava ter a sua pele branqueada da imundícia da doença para o céu, nós precisamos branquear a nossa vida no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o nosso Salvador. E isso Ele quer fazer comigo nessa manhã. Jesus quer me limpar dos meus pecados, que ainda são muitos. Mas Ele quer me limpar nessa manhã e eu quero dizer, Senhor Jesus, eu aceito. Me limpa, me cura, tira essas chagas da lepra, do pecado da minha vida e me coloca limpo, perfeito, para poder entrar na sua terra, a terra prometida, a mansão celestial. Eu quero que você também tome a sua decisão nessa manhã. Aí no seu coração, você não gostaria de dizer a Jesus, Senhor Jesus, me limpa de todas as impurezas? Me coloca diante da sua presença, limpo, nesse dia para toda a minha vida e toda a eternidade. Que Deus te abençoe e me abençoe também a estarmos firmes nesse propósito, para que possamos ser limpos dessa doença tão terrível que é o pecado. E um dia nos encontrarmos lá no céu, todos de uma família livre de todas as doenças, todos os males, para vivermos a eternidade em felicidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti a sua misericórdia e te dê a paz. Vamos orar. Nosso Pai, te agradecemos pelo estudo desta hora. A tua palavra é maravilhosa. Temos assim pouco tempo, muitas informações, mas que o Espírito Santo nos revele o que a Bíblia quer nos passar. Revele a cada irmão a verdade. Mas possamos, antes de mais nada, entendermos que não vale a pena vivermos doentes do pecado. E que se estamos carregando algum pecado, Jesus, o médico dos médicos, vem nos curar nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor. Traz a cura, traz a paz e a vida para cada um de nós. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.